estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Veremos agora o argueiro e a trave no olho. Bom, primeiramente vamos falar aqui do significado de alforge. Alforge é um tipo de bolsa, tipo de saco, que muitas das vezes vem no formato de 2 sacos, de 2 recipientes, onde a gente coloca alimentos, ou outro tipo de objetos, outro tipo de mercadoria. Era muito usado para o transporte de objetos em animais. Por exemplo, o cavalo, o asno, o burro, como diz, Hoje é muito usado também em motos, bicicleta. Lugares montanhosos eram bastante usados, para facilitar o transporte. Conforme a figura que nós estamos vendo, que nesses animais, com os alforjes sobre o seu lombo, Nós temos esse aqui que está no ombro de um moço, de um homem. Então esse aqui que nós vamos analisar dentro do nosso estudo. Porque nós estamos vendo aqui uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita do mês de abril de 1863. Uma mensagem do espírito de François Nicolas Madeleine, Então esse espírito é o seguinte: ele nos falou que um corcunda espirituoso da antiguidade, ele dizia que os homens de seu tempo carregava um duplo alforje, igual esse aqui da gravura, E em cuja parte traseira, na parte de trás aqui, estavam os defeitos e as imperfeições, enquanto que na dianteira ele colocava os defeitos das pessoas, os defeitos dos outros, os defeitos alheios de outras pessoas. Então isso aqui representa o que o Evangelho mais tarde trouxe, falando para nós sobre a questão da palha, e da trave no olho, da trave no nosso olho e do argueiro no olho do nosso irmão. E aí, interessante que ele disse o seguinte, ele ficou assim de uma forma exclamativa, Meu Deus, meus filhos, já era tempo de que os sacos do alforje mudasse de lugar, quer dizer, colocasse no saco de trás do alforje os defeitos dos outros e colocasse na frente os defeitos dele. Por quê? Porque o alforje facilita para a pessoa ver o que está na frente, quer dizer, então ele vai ver os defeitos que está no saco da frente. Como os defeitos dos outros que estava no saco da frente e o dele no saco de trás, a pessoa vê mais o defeito dos outros e não vê o dele, que o dele está tipo escondido. Então está passando da hora de fazer essa troca, um espírito falando: oh meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Está precisando de fazer esta modificação, E dizendo o seguinte, que levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, tendo-as de contínuo sobre os olhos dela, se corrige, que contém os defeitos alheios do outro lado. Ele não desperta a inveja e nem a maledicência. Ele vai ver mais o defeito dele e não das outras pessoas. Ele está dizendo que será digno a doutrina que conseguir regenerar a humanidade, que conseguir fazer essa transformação, ver seus adeptos sinceros e convictos agir com essa caridade que proclamam e que lhes ordena não mais ver a palha que embaraça o olho de seu irmão, e ao contrário, de se ocupar com ardor, com energia, com decisão
indecisão para desembaraçar-se da trave que cega ele próprio. Aí ele diz: ah, meus caros filhos, essa trave é constituída pelo feixe de vossas tendências egoísticas, das vossas más inclinações e de vossas faltas acumuladas, pelas quais tendes até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito grande, ao passo que, na maior parte do tempo, só tendes intolerância e severidade para com as fraquezas do próximo. O Espírito fala assim, que queria tanto ver a todos libertos dessa enfermidade moral, a entrardes na via que ele indica, né? A via dessa mudança. Ele fala que ele sabe que há melhoras, há modificação, né? No sentido da verdade, do caminho do bem, mas ainda tanta moleza, ainda tanta indecisão, né? Ainda tem tanta dificuldade para as pessoas melhorarem mais e para muitas pessoas mudarem essa posição, trocar esse alforje, né? Os sacos do alforje, não é isso? E aqui ele finaliza essa questão do alforje dizendo assim que para que nós ocupemos em eliminar dos nossos corações todos os germes impuros que ainda estamos a eles vinculados. Tá certo que essa reforma acontece lentamente, pouco, mas que sem interrupção nós podemos então buscar esse progresso, essa conscientização, essa mudança do alforje, né? Que nós devemos ser severo para conosco, né? E que nós devemos ser indulgente para com as fraquezas dos nossos irmãos. Então fiz essa citação para lembrar as fontes que nós podemos ampliar cada vez mais o nosso entendimento sobre as lições do Evangelho. O argueiro e a trave no olho. Veremos agora um dos ensinamentos de Jesus no item 9 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Este ensinamento de Jesus está na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Veremos agora o comentário de Allan Kardec sobre este ensinamento de Jesus, que está no item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Está dizendo que uma das faltas de juízo da humanidade está em ver o mal das outras pessoas, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular. Quer dizer, é o orgulho que leva o homem a encobrir, a esconder para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez, semelhante falta de juízo é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, caridade orgulhosa é um absurdo, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, bastante orgulhoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar, para fazer aparecer em outrem o bem que o eclipsaria, o bem que o afastaria do destaque, em vez do mal que o exalçaria, em vez do mal que o elevaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes.
Ele, quer dizer, o orgulho, se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. O argueiro e a trave no olho. Esse estudo começa com o ensinamento de Jesus, que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 4. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Qual que é o significado desse ensinamento de Jesus? Esse ensinamento de Jesus quer nos dizer que nós não vemos o mal que está em nós, mas vemos o mal que está nos outros. E por que isso? Por que nós temos este hábito de não ver os nossos defeitos e ver os defeitos dos outros, que às vezes são menores do que os nossos? Por quê? Qual que é a causa? O que representa essa trave? É o orgulho. E o orgulho, ele encontra-se na base de quase todas as ações humanas. O orgulho induz a pessoa a não reconhecer os seus defeitos morais e físicos. Ele nos leva ou leva-nos a nos considerar superiores aos outros. Ele também impossibilita-nos de reconhecer as qualidades dos outros. O orgulho é um dos maiores obstáculos ao progresso e à felicidade. Como combater o orgulho? Tendo coragem de julgar-se a si mesmo, vendo seu mundo interior como se vê no espelho, retirando a trave do olho, através do conhece a ti mesmo, ensinamento nos passado por Sócrates, isto há 469 anos antes de Cristo. E também o autoconhecimento. Interrogai-vos sobre o que tendes feito. Nós vamos encontrar uma grande mensagem que nos leva ao autoconhecimento de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Senhor da luz, quero viver noite e dia, sentindo alegria